Boa tarde aí para vocês. Até em decorrência da nossa última aula, da semana passada, eu preferi dar um passinho atrás e relembrar algumas coisas importantes de funções, porque eu percebi que ainda tinha uma galera com muita dúvida, enfim. Então vamos dar uma recapitulada em algumas coisas importantes que já foram faladas, e eu vou fazer esse vídeo aqui uma grande revisão, e no finalzinho a gente vai ter um conteúdinho novo só, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa no estudo de funções é o seguinte: o que acontece? A gente viu que em funções é uma relação de dependência entre dois conjuntos, né? Falamos isso várias vezes, e geralmente essa função ela vem com uma lei de formação. Essa lei de formação ela vai aparecer em praticamente todas as questões de função. E a gente tem que saber interpretar o que essas coisas querem dizer. Então vamos lá, como eu falei que é um breve resumo de tudo, vamos pegar as coisas que são importantes de função. Primeiro, quando vem escrito assim, ó, f de... Deixa eu apagar aqui. Eu pensei em fazer R, comecei a fazer A, vou fazer de novo. F de A em B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é a função que sai do conjunto A e leva para o conjunto B. Aí esse conjunto A, ele é o domínio da função. E o conjunto B, ele é chamado de contradomínio, que é o conjunto de chegada, né? Então, olha só. Beleza, isso quer dizer que sai de um conjunto e vai para o outro. Tá, aí como eu escrevo isso aqui, ó, sendo f de x igual a 2x mais 3, por exemplo, tá? Essa é a chamada lei de formação. O que é a lei de formação? É a lei que determina o como vai sair do conjunto A para chegar no conjunto B. E todos os elementos que eu chegar no conjunto B, esses elementos que eu utilizar no conjunto B, eles são chamados de imagem. São os elementos utilizados em Y, né, que é o conjunto de chegada. Então, outra coisa que a gente pode dizer é assim: f de x é a mesma coisa que y. Por quê? Porque o y ele é calculado em função de x. Então, se aparecer as questões escrito f de x igual a 2x mais 3 ou y igual a 2x mais 3, a gente está falando da mesma coisa. Por quê? O y, que são os valores do conjunto de chegada, eles são calculados em função de x. Agora, nessa mesma função, tem muita diferença se eu pedir isso aqui, ó, f de 3 ou f de x igual a 3. Que diferença é essa? Nesse f de 3 aqui, o primeiro, eu estou falando que eu quero saber o valor da função quando x é igual a 3. Então eu vou trocar na função o x por 3. Então vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Ou seja, isso me dá um par ordenado. O que é um par ordenado? É uma coordenada no plano cartesiano, daqui a pouco a gente vai falar de gráfico, que quando o x é 3, o y é 9. Eu acabei de calcular isso aí. Então, sempre o primeiro no par ordenado é o x e o segundo é o y. Por isso que o nome é par ordenado, né? Par porque são dois e ordenado porque essa ordem é importante. Bom, e aqui embaixo, o que é isso aqui quando f de x é igual a 3? Eu não falei que f de x é y? Então, na verdade, eu estou falando que o y é igual a 3. Então, a conta que eu faço aqui é 2x mais 3 igual a 3. Eu estou igualando essa conta por 3. E aí eu vou decidir quem é o valor de x. Então, vai ficar 2x é igual a 3 menos 3, né, que é 0. Então, isso vai acontecer quando x for 0. Ou seja, qual o par ordenado que esse aqui determinou? Quando x é 0, o y é 3. Então, nota que nesse caso aqui, ó, nesse caso, eu coloquei o x como sendo 3. Então, é por isso, nesse caso aqui, né? Então, é por isso que o 3 virou x no par ordenado. Aqui, quem é o 3 é o y. Então, por isso que no par ordenado, o y virou 3. Então, tem muita diferença em falar o f de 3 ou f de x igual a 3. Beleza? Isso determina pares ordenados. Ok.
Bom, essa é a primeira parte, relembrando coisas do ano passado, coisas que a gente já falou em sala também, só para a gente lembrar essas nomenclaturas de função. Beleza? Bom, outra coisa que eu já falei também sobre essas funções é o seguinte. Eu estava falando sobre injetora, sobrejetora e bijetora, né? Falei isso na última aula também, algumas pessoas ainda ficaram em dúvida. Então, basicamente, como é que é o resumo dessa ópera aí? Né? Vai ser o seguinte. Olha só. Eu tenho, na verdade, várias maneiras de você identificar o que é uma função injetora, bijetora, sobrejetora, enfim. Mas vamos uma por uma. Vamos cá. Primeiro começar a função injetora. Lembra que a função injetora é quando o contradomínio, ou seja, o conjunto de chegada, não recebe ligações maiores do que únicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem ligação dupla, nem tripla, nem nada além disso. Só tem ligação única ou não tem ligação. Como é que a gente identifica isso? Você pode identificar isso caso a questão apareça em formato de conjunto, né? Ah, conjunto A, conjunto B. Aí aqui eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 1, 2, 3. 1 foi no 1, 2 foi no 2, 3 ficou sozinho. Tem alguma ligação dupla ou maior do que isso no conjunto de chegada? Não, então ela é injetora. Outra maneira da gente ver isso é no plano cartesiano. Né? Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Como é que eu vou definir isso no plano cartesiano? Né? Bom, é o seguinte. Como é que eu vejo se um valor de y está recebendo mais de uma ligação? Você vai pensar que aqui é o eixo y, né? Então, para ter mais de uma ligação, foi o que eu falei, o macete é, essa função não pode subir e descer. Por exemplo, se eu tenho essa curva aqui, ó, tá bom? O que acabou de acontecer? Eu tenho vários valores de y, inclusive esse aqui, quando o y é 2, ó, que ele recebe mais de uma ligação. Ó, olha isso. Y igual a 2, aqui e aqui. Então eu tenho o valor quando x é 1, quando x é 4, por exemplo. O que isso quer dizer? Ó? No conjunto, quando x é 1 e quando x é 4, os dois estão indo no número 2. E isso não é injetora. Isso não pode acontecer. Então, como é que seria um exemplo de uma função injetora onde isso pudesse ocorrer? Seria assim. Ó. Isso aqui, por exemplo, é uma função injetora. Por que ela é uma função injetora? Porque ela só sobe. Então ela ou só sobe ou ela só desce. Se ela subir e descer ou se ela for constante, ela não é injetora. Beleza? E a gente pode verificar isso com a lei da função também, colocando essa função, avaliando como é o comportamento dessa função no gráfico. Isso eu vou deixar para daqui a pouco. Tá bom? Bom, beleza. Como é que seria a função sobrejetora? A função sobrejetora é quando não sobra ninguém, né? Ou seja, o contradomínio não pode sobrar ninguém no contradomínio. Então, se não sobra ninguém, o contradomínio ele é igual ao conjunto imagem. Que lembra que a imagem é que são aqueles valores que a gente usa em y? Então, se eu usar todo mundo, se eles forem iguais, essa função é sobrejetora. Como é que a gente vai ver? Também das duas maneiras, né? Pode ser com diagrama. Aí, por exemplo, conjunto de partida, conjunto de chegada, que é o x e y, né? Posso chamar de A e B, enfim.
Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, por exemplo. Olha o que aconteceu aqui. Não sobrou ninguém. Então ela é sobrejetora. Essa daqui é injetora? Não. Por quê? Porque o 1 no conjunto B está recebendo uma ligação dupla. Mas ela é sobrejetora, porque não está sobrando ninguém. Como é que eu verifico no plano cartesiano se a função é sobrejetora? Aí isso vai depender do que eu tenho determinado de contradomínio. Porque eu preciso saber se por um acaso esse gráfico vai usar todo mundo no Y ou não. Então, para eu saber se usa todo mundo ou não, eu preciso saber o que tem disponível. Né? Então, para saber o que tem disponível, eu preciso do contradomínio. Então, digamos que nesse caso aqui, o contradomínio fosse o intervalo de 1 até 4. Tá bom? Então, tá aqui. 1 não, vou botar menos 1, vai ficar um pouquinho mais. Ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3. Vou botar 3 ali também, porque senão vai ter que apagar ali o plano cartesiano e eu não estou muito afim de apagar ele. Então, beleza. Digamos que ele vai do 1 até o 3, tá bom? Do menos 1 ao 3, desculpa. Então, tipo, eu vou fazer duas funções aqui, tá? Vou fazer uma verde e uma azul. A função verde, por exemplo, bonitinho. Ela começa aqui, termina aqui. Já a função azul, ela começa aqui e vai uma curvinha até aqui. Bom, nota. Eu falei que eu tinha disponível do menos 1 até o 3. A função azul, ela é sobrejetora. Por quê? Porque ela usou todo mundo. Sobrejetora. A função verde, ela não é sobrejetora. Por quê? Porque nesse pedacinho aqui, ó, do menos 1 até aquele ponto 0, essa região não foi utilizada. Então, se ela não for utilizada, todos os valores dali sobraram. Logo, ela não é sobrejetora. Mas só lembrando que eu já expliquei, ela seria injetora, né? Ela só desce. Mas essa sobrejetora aqui, ela também é injetora, né? Então, uma função, quando ela é sobrejetora e ela também é injetora, aí a gente vem para a próxima função. Ela é chamada de função bijetora. O próprio nome já meio que explica, né? Bi é aquilo que são duas coisas ao mesmo tempo. Então, ela é tanto injetora quanto sobrejetora. Então, vou botar aqui, ó, é injetora e sobrejetora. Com isso, ela é uma coisa que é chamada o seguinte, ela é invertível. O que quer dizer ser invertível? Quer dizer que ela possui inversa. Aí, como eu falei para vocês que era uma inversa, é o seguinte. Primeiro, vou dar um exemplo aqui de função bijetora. Primeiro com os conjuntos, como eu tinha falado nas anteriores. Conjunto A e conjunto B. Aí seria assim, ó, 1, 4, 5. Números aleatórios, tá? 7, 8, 10. Como aqui, ó, não tem ligação dupla no conjunto B e não sobra ninguém, ela é bijetora. Aí você nota por que ela é invertível. Porque se ao invés de eu olhar o F de A em B, eu olhar o F de B em A, ou seja, saindo do B e indo para o A, ela também é uma função. A sobrejetora anterior que eu botei e a injetora anterior que eu coloquei em conjuntos, elas não são funções. Porque lembra, um domínio não pode ter ligação dupla e não pode sobrar ninguém. Na anterior sobraria e na primeira teria ligação dupla se a gente olhasse do B para o A. Então a bijetora é a única que assume que dá para ser função tanto no caminho de ida de A para B quanto no caminho de volta de B para A. E isso ela é simbolizada assim, ó, com f a menos 1 de x.
Esse é o símbolo da função inversa. Tá, beleza, até aí tudo bem. E como é que eu calculo essa função inversa? Aí eu vou fazer aqui. Vamos apagar de novo. E vamos lá. Vamos calcular essas funções inversas. É simples também, tá, gente? O símbolo como é que é mesmo? É f a menos 1 de x. Então vamos lá. Se o f de x é igual, por exemplo, 2x mais 3, eu vou botar aqui são f de a em b, tá? E vou falar quem é o a e vou falar quem é o b. Isso aqui é f de a em b. E o a, ele é 1, 2, 3. O b, ele vai ser 5, 7, 9. Beleza? Vamos lá, vamos fazer aqui. O que vai acontecer? Eu tenho o conjunto A aqui, ó. Conjunto A, conjunto B. O A está indo 1, 2, 3. Aí calcula quem é o f de 1. Acabei de explicar, é só pegar aqui na função f e trocar o x por 1. 2 vezes 1 mais 3, que é 5. 1 vai no 5. Quem é o f de 2? Mesma coisa, 2 vezes 2 mais 3, que é 7. O 2 vai no 7. E quem é o f de 3? 3, 2 vezes 3, não, eu vou botar 3 vezes 2, dá no mesmo, mas vou manter do jeitinho que estava antes. 2 vezes 3 mais 3, que é 9. E o 3 vai no 9, mostrando que é uma função objetora, né? Ah, beleza. Mas como é que eu faço para calcular a função inversa? Lembrando que a função inversa, ele tem que sair do B e ir para o A, né? Então, f é menos 1, ele sai do B e leva para o A. Então, nota, se o f de x tirou 1 e levou no 5, o f é menos 1 de x, ele tem que pegar o 5 e voltar para o 1. Ele vai retornar o que a gente tinha feito. O domínio de um vira a imagem do outro e vice-versa, tá? Bom, e como é que vai ficar isso? Simples. Primeira coisa que eu tenho que fazer foi o que eu ensinei uma técnica para vocês para fazerem isso, né? Pega aquela função original, f de x, e escreve y igual a 2x mais 3. Como é a função inversa, o truque é você inverter o x com y. Então, onde estava escrito y, eu boto x. Onde estava escrito x, eu boto y. E não é sempre y em função de x? Então, para achar a lei da função inversa, a gente vai isolar o y aqui. Então, passo 3 para cá diminuindo, fica 2y, passo 2 dividindo agora. Então é isso. O f a menos 1 de x é igual a x menos 3 sobre 2. Essa é a lei da função inversa. Aí agora a gente vai testar, né? Vamos ver se esse troço dá certo. Vamos ver? Então tá. Como é que a gente vai ver isso? Eu vou fazer o f a menos 1 de 5, de 7, de 9. Tem que voltar no 1, no 2 e no 3. Se isso não acontecer, babou, fiz besteira. Então vou apagar aqui rapidinho, para a gente poder calcular isso aí e ver se está certo, né? Se realmente inverteu. Então vamos lá. Vou fazer primeiro o f a menos 1 de 5. Ou seja, eu vou aqui na lei da função inversa e troco x por 5. Fica 5 menos 3 sobre 2, que é 2 sobre 2, que é 1. Bateu. Quem vai ser o f a menos 1 de 7? 7 menos 3 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é 2. E eu vou fazer aqui, ó, quem vai ser o f a menos 1 de 9? Fica 9 menos 3 sobre 2, que é 6 sobre 2, que é igual a 3. Então nota que bateu, né? O f de x levou 1 no 5, o f menos 1 levou o 5 no 1.
O f de x levou o 2 no 7, o f é menos 1 levou o 7 no 2. E o f de x levou o 3 no 9, e o f é menos 1 levou o 9 no 3. Bom, galera, mas eu não precisava ter feito isso. Eu só vou precisar calcular essa lei da função se a questão pedir, ok? Agora, digamos que a questão fosse assim. Vou apagar isso tudo, tá? Digamos que não tem nada, só tem essas informações iniciais, falando quem é o f de x, e pede para você calcular o f a menos 1 de 5, por exemplo. Essa é a pergunta da questão. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a lei da função inversa para depois achar quem é o valor de f a menos 1 de 5? Não há necessidade. Porque olha só, o f de x ele leva valores do conjunto A para o conjunto B. E o f a menos 1 de x ele pega do B e leva para o A. Então esse 5 aqui, na função inversa, ele é o x. Então quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu tiver os dois conjuntos, o 5 vai estar aqui, não é? Porque f a menos 1 vai levar esse 5 para cá, para saber quem é esse valor inicial. Só que para a função f de x ela não faz ao contrário? Então se a função faz ao contrário, a função f de x, esse 5 é quem na função f de x? É o y, né? É o valor de chegada? Então basta fazer assim, ó, 2x mais 3 é igual a 5. Você troca o 5, se o f... Ó, eles são inversos, lembra? O x na função inversa é o y da função normal. E o x da função normal é o y da função inversa. Então se eu peço f a menos 1 de 5, ele não é o x na função inversa? Basta eu trocar por y na função normal, que foi o que eu fiz aqui. E agora faz a conta. Ó. 5 menos 3 dá 2, x é igual a 1. Aí você descobre que esse carinha aqui é o 1. Ou seja, eu não precisava achar a lei da função para achar quem é esse termo da função inversa. Tudo bem? Isso resume função inversa. Bom, vamos agora para o estudo de gráfico, tá bom? Eu no último vídeo já falei sobre positivo, negativo e nula, crescente, decrescente, constante. Isso eu acho que está bem claro, pessoal, não me pareceu que todo mundo tenha ficado muito com dúvida nisso, mas a dúvida partiu um pouco sobre os gráficos, como determinava isso nos gráficos, né? E como que eu entendia muito bem os gráficos. Então eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou explicar como é que se desenha um gráfico e depois como se avalia um gráfico, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho f de x é igual a 2x menos 1. E eu tenho uma outra função g de x. Nota que g é um nome, o f também é um nome. Eu posso botar a letra que eu quiser, tá? Não precisa ser necessariamente f. Igual a x ao quadrado menos 3, por exemplo. Tá? Como é que eu vou conseguir saber como é o gráfico? E se for uma função absurda, que eu não faço ideia de como faz? Tipo, essas duas vocês já estudaram, né? Que é a afim quadrática. Mas se fosse essa aqui, ó. h de x igual a x ao cubo menos 2x. Essa aqui a gente nunca estudou. Não faço ideia de como é esse gráfico. Tá? Então vamos lá. Para todos eles, o que a gente vai fazer é montar uma tabela. E que tabela é essa? É uma tabela de valores de x e valores de y. Então essa aqui vai ser os valores da minha primeira tabela, a minha segunda tabela e a minha terceira tabela. X e y em todas elas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escolher valores de x e substituir para ver quem são os valores de y. Tá? Então essas aqui que eu já tenho uma ideia, que eu já conheço, eu não preciso colocar muitos valores. Né? Eu sempre boto assim, menos 1, 0 e 1. Lembra, o x é qualquer coisa, ele é o domínio, né? Então eu posso escolher o valor que eu quiser. O y eu vou calcular. Vou fazer o f de menos 1. Como é que é o f de menos 1? Troca o x por menos 1. Fica 2 vezes menos 1, menos 1. Isso dá menos 3.
Troca o x por 0. 2 vezes 0 menos 1 dá menos 1. E troca o x por 1. 2 vezes 1 menos 1 dá 1. Esses são os valores da tabela. Vamos ver o próximo. X ao quadrado menos 3. Vou botar a mesma coisa. Menos 1, 0, 1. Vou botar mais 1, porque esse aqui parece ser um pouquinho mais complicado. Então vai. Quando x é 1, fica 1 ao quadrado 1 menos 3, dá menos 2. Quando x é 0, 0 ao quadrado 0 menos 3 dá menos 3. Quando x é 1, 1 ao quadrado 1 menos 3 volta para o menos 2. E quando x é 2, 2 ao quadrado 4 menos 3 vai dar 1. Ok. Esse último aqui eu vou fazer um pouquinho mais também, porque eu não conheço ele direito. Eu faria até mais, tá, nesse caso, porque quanto menos a gente conhece o comportamento do gráfico, mais fácil é fazer bastante ponto para entender como é que ele funciona. Então eu vou fazer aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí vai, vamos lá. Quando x é menos 2, fica menos 2 ao cubo, que é menos 8. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então esse resultado vai dar menos 4. Quando x é menos 1, vai ficar menos 1 ao cubo, que é menos 1. Menos 2 vezes menos 1 é mais 2, então isso aqui vai dar 1. Quando x é 0, dá 0. Fica 0, 0 nos dois, né? Vai dar 0. Quando x é 1, 1 ao cubo, 1, menos 2, que é 1 vezes menos 2, dá menos 1. Quando x é 2, 2 ao cubo dá 8, menos 2 vezes 2 dá menos 4, isso vai para o 4. Caramba, eu não entendi muito bem isso ainda não. Ah, vamos fazer no gráfico, né? Então vamos lá, vamos para o gráfico aqui e vamos ver como é que vai ficar. Eu vou marcar esses pontos aqui, tá? Depois eu boto a lei para ver como é que faz. Então vamos lá. Vamos comigo. Vamos lá. Olha só. Isso aqui é um plano cartesiano, tá? E eu vou primeiro marcar os pontos. Vou marcar os pontos da primeira lá que eu vi. Bom, quanto eu vi aqui, ó? Quando x é menos 1, o y é menos 3. Então vou botar isso aqui, ó. Quando x é menos 1, o y é menos 3. Vai estar aqui esse ponto, ó. Menos 1 e menos 3. Vamos ver o outro. Quando x é 0, o y é menos 1. Vou colocar aqui, ó. Quando x é 0, o y é menos 1. Ah, vamos lá, vamos ver o terceiro ponto. Quando x é 1, o y é 1. x1, y1. Dá para ver que esses pontos estão alinhados, não dá? Então, basicamente, essa função vai dar com certeza uma reta. Não dá para perceber que ele está alinhado. Então, ele vai ser uma reta. Eu vou digitar aqui f de x. Vamos lá. F de x é igual a 2x menos 1. Essa era a nossa função, né? Deixa eu digitar normal. Ficou muito bom. Calma aí. Vamos lá. F de x é igual a 2x menos 1. Essa era a nossa função. E olha o que aconteceu, passou exatamente nos 3 pontos, eles estavam alinhados, e aí ficou bonitinho a nossa função. Beleza? Bom, vamos ver o próximo. A próxima função está aqui, ó. Quando x é menos 1, é essa função aqui que eu estou fazendo agora, tá? Quando x é menos 1, o y é menos 2. Vamos lá de novo. Quando x é menos 1, o y é menos 2. Ah, deixa eu botar aqui para marcar ponto. Vai estar aqui, ó. Menos 1, menos 2. Vamos lá de novo. Agora voltando lá. Quando x é 0, o y é menos 3. X é 0, y é menos 3. Vai estar aqui. Vamos ver o próximo. Quando x é 1, o y volta para o menos 2. E quando x é 2, o y é 1. Nota, o que está aparecendo?
que ela caiu no ponto mínimo, voltou a crescer de modo que esses pontos estão espelhados, né? Então é a mesma ideia que a gente tem de parábola, né? Ele foi crescendo, ele foi descendo, veio no ponto mínimo e subiu. Então, dá para perceber que parece uma parábola. A gente também já conhecia mais ou menos essa função, né? Que vocês chegaram a ver isso ano passado. Vamos ver como é que fica esse gráfico. Se você não tiver percebido, seria interessante você fazer mais um ponto. Aí faz o menos 2. Você ia ver que o menos 2 ia dar exatamente nesse ponto aqui também, ó. Aí você vê certinho, ó, que espelhou, né? O negócio tá igualzinho para um lado. O F e o D tem a mesma altura, o H e o G tem a mesma altura, o E é o ponto mínimo. Aí você consegue desenhar essa curva que é essa parábola. Eu vou colocar aqui, né? Vou escrever aqui. Vamos lá. G de x é igual a x ao quadrado. Ah, eu não lembro. Deixa eu ver lá. Acho que é menos 2x, né? Menos 3, menos 3, menos 3. X ao quadrado menos 3. Nota que a função passou certinho nos nossos pontos e fez ali uma parábola, tá? Bom, deu para perceber pelo comportamento da função, ok? Agora vamos para a terceira, que a terceira a gente não faz ideia, né? A gente nunca viu aquilo na vida. Vamos ver como é que vai fazer. Eu vou marcar os pontos, né? Quando x é menos 2, o y é menos 4. Vamos ver que troço vai aparecer aqui. Quando x é menos 2, o y é menos 4. Eu vou subir um pouco isso aqui, tá? Porque eu tenho que pegar o menos 4. Então vamos lá. X menos 2, y menos 4. Tá aqui, esse ponto. Vamos ver o outro. Quando x é 0, y é menos 3. X 0, y menos 3. Vai passar nesse ponto aqui que já está, o ponto E, né? Coincidiu no ponto E. Calma, acho que eu vi besteira. Deixa eu falar de novo. Não, vi errado, vi um de cima, desculpa. É menos 1 e 1. Quando x é menos 1, y é 1. Foi mal, acabei vendo errado. Quando x é menos 1, o y é 1. Vai estar aqui. Vamos ver o outro. Quando x é 0, y é 0. 0, 0. Então calma aí. Quando x é 0, o y é 0. Tá, vamos ver o outro. Cadê? Quando x é 1, y é menos 1. Quando x é 1, o y é menos 1. Vai estar aqui. Dois e 4. Quando x é 2, y é 4. O que está aparecendo? Que ela subiu, desceu e depois voltou a subir. Eu faria uma curva subindo, descendo e depois subindo de novo. Vamos ver como é que fica esse comportamento? Vamos lá, vamos digitar esse troço. F de x. Não, H de x. É igual a x ao cubo. Aí como é que era o resto? Era menos 2x, deixa eu ver aqui. Menos 2x, isso mesmo. Menos 2x. E foi exatamente isso que aconteceu. Olha o que aconteceu. Passou exatamente nos pontos que a gente falou. E foi isso. Ela subiu, desceu e depois subiu de novo. Então seria uma curva, né? Subindo, descendo e subindo de novo. Deu para perceber pelo comportamento dos pontos que a gente marcou. Nota que ela acabou marcando os pontos de interseção também, né? Está marcando o ponto de interseção entre os gráficos, o ponto de interseção entre o gráfico e o plano cartesiano. Aparecendo os novos pontos ali, que são os pontos de encontro com as linhas que já tinham anteriores, né? Então, é isso. Basicamente, o que eu estou querendo dizer? Que se você precisa desenhar uma função, basta você fazer a tabelinha, escolher os valores de x, calcular os valores de y, e aí sim você vai entender como é o comportamento. Quanto mais for estranha a função para você, tem gente que faz a primeira função já lembrava que era uma reta, basta fazer 2 pontos e traçar a reta. Agora, essa última eu não faço ideia, então quanto mais estranha ela for, mais ponto você precisa fazer, para você ter certeza como é o comportamento dela. Então, você pode fazer vários e vários e vários pontos até você ter certeza como vai funcionar esse comportamento. Beleza? Então, vou voltar para cá, que a outra coisa que eu queria falar com vocês era a gente
definir duas coisinhas, que são os seguintes. Deixa eu apagar isso aqui. Existem duas coisas chamadas funções par e funções ímpares. Aí eu vou explicar agora para vocês o que isso quer dizer, tá? Então vamos lá, deixa eu escrever aqui. Função par e função ímpar. Bom, é o seguinte, a gente vai avaliar muito isso também pelo gráfico, tá? Eu vou dar o conceito do que quer dizer, porque é o seguinte, deixa eu escrever aqui. Função par primeiro. Função par é o seguinte, é toda função quando f de x ele é igual ao f de menos x. O que isso quer dizer? Que se você pegar valores iguais em módulo, tipo, exemplo, f de 2 é igual a f de menos 2. F de 10 tem que ser igual a f de menos 10. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você pega valor tanto positivo quanto negativo, os valores de x, a altura desses pontos no gráfico ela é a mesma. Ou seja, quando a gente desenha esses pontos no gráfico, ele é exatamente igual. A gente pode notar, pelo último exemplo que a gente fez, que essa função... Deixa eu apagar os últimos. O h de x some e o g de x também. Cadê? Até aqui, o g de x. Não, o g de x fica, o f de x é que some. Dá uma olhada nessa daqui. O que está acontecendo? Ó, o ponto quando x é 1, está aqui o ponto f. Quando x é menos 1, que está aqui no menos 1, o ponto D, os dois pontos têm a mesma altura. Ah, quando eu pego 2, que é o ponto G, e pego o menos 2, que seria esse ponto aqui, que eu vou marcar agora, eles têm a mesma altura. Ah, se eu pegar o 0, está na mesma altura. Então, o que acontece? É como se o eixo Y ele fosse um espelho. E sempre que ele for espelhado do lado direito, igualzinho ao do lado esquerdo, ou seja, esse eixo Y está cortando o gráfico exatamente no meio, e o que está acontecendo para a direita é igualzinho ao que está acontecendo para a esquerda, a gente chama essa função de função par. Então, tem alguns exemplos dessa função par para você, por exemplo. Vou fazer um rascunhozinho aqui, tá? Então, por que eu falei que aquela era uma função par? Porque uma parábola que corta no vértice, esse pedaço aqui, ó, ele é igualzinho a esse pedaço aqui, só que espelhado. Né? Então, é como se esse eixo Y servisse de espelho. Quer ver um outro exemplo? Não precisa ser uma parábola. Pode ser até uma reta mesmo. Assim. Se ela for assim, os valores forem exatamente os mesmos, o 1 e o menos 1 batendo no mesmo valor de y, ela também é uma função par. E o que seria uma função ímpar? Uma função ímpar, deixa eu só apagar que ele ficou muito feio. Uma função ímpar, assim, a definição é um pouco parecida, mas a diferença é sutil. Eu falei que o f de x era igual ao f de menos x. Agora, o f... Calma aí, deixa eu apagar. O menos f de x é que é igual ao f de menos x. O que isso quer dizer? Eu vou dar exemplos, tá? Sempre fica mais fácil com os exemplos. Então, por exemplo, o f de 3, o menos f de 3, é igual ao f de menos 3. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que eu pegar um valor ali dentro e inverter o sinal dele dentro, esse sinal é a mesma coisa que ele for para fora. Né? Bom, tá. Na forma prática, o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo aqui. Tá? Digamos que o f de 3, vou pegar essa função aqui, ó, f de x é igual a 2x. Tá? Essa eu sei que é uma função ímpar e daqui a pouco eu explico por quê. Porque olha só, quanto é o f de menos 3?
o f de menos 3 dá menos 6, né? Que é 2 vezes menos 3, menos 6. Isso não é a mesma coisa que menos o f de 3? Porque o f de 3 vai dar 6, só que tem um menos aqui fora, vai dar menos 6 também. Então, se eu conseguir pegar esse valor negativo de dentro e jogar ele para fora, quer dizer que ele é uma função ímpar. Para o gráfico, é o seguinte. Lembra que eu falei que a gente vai estar rebatendo e espelhando em cima, na função par, em relação ao eixo y, como se fosse um espelho, do lado direito para o lado esquerdo? Quem vai ser o espelho da gente vai ser a origem. Então, ele vai espelhar em relação à origem. Então, tipo, vou desenhar duas funções ímpares aqui para vocês entenderem. Tá? Essa função que eu acabei de desenhar, ela... Também foi muito ruim. Vou fazer melhor. Essa função que eu acabei de falar, ela é uma função ímpar. Por quê? Porque ela passa na origem e exatamente o que está acontecendo aqui embaixo é exatamente a mesma coisa, só que rodando através da origem. Né? Um outro exemplo seria isso aqui, ó. Essa funçãozinha aqui, por exemplo, ela vem crescendo, depois vira constante. Calma aí que esse constante ficou ruim, deixa eu melhorar. Ela vem, vou melhorar tudo, ficou muito ruim. Ela vem crescendo e depois ela vira constante. Se aqui ela vier caindo e no mesmo ponto ela também virar constante, ela é uma função ímpar. Nota que eu espelhei o que aconteceu nessa região aqui com essa região. Poderia acontecer nessa região com essa região também. Então a gente fala que a gente rotacionou na origem. Quando a gente consegue rotacionar na origem, ela é uma função ímpar. Então essas são as últimas classificações. Depois, na próxima aula, a gente vai prosseguir com a questão de função, só que aí a gente vem com a última definição de função para a gente começar a estudar função afim. Beleza, galera? Qualquer coisa é só falar, tá bom? Um abraço e até a próxima.